Desesperada, Salma informa Mirtes que está prestes a perder Leonardo porque Ângela fez com que ele acreditasse que ela chantageou para tirá-lo da prisão. Agora, Leonardo exige uma prova de que Salma não cometeu tal ato. Mirtes aconselha Salma a não se desesperar, pois é exatamente isso que Ângela deseja. No entanto, Salma não consegue encontrar uma solução e Mirtes revela que também está bastante frustrada, já que a prisão de Adela apenas fez com que Geraldo se afastasse dela. Mirtes sugere que ambas devem manter a serenidade para pensar melhor nas estratégias e evitar que Ângela e Adela saiam vitoriosas. Ao encontrar Abel desanimado, Pablo deduz que ele deve ter brigado com Nancy. Abel explica que viu Nancy flertando com outro homem pelo telefone e combinava uma massagem. Pablo acredita que Abel possa ter entendido errado, mas Abel nega essa possibilidade e conta que ao perguntar a Nancy, ela revelou cinicamente que o rapaz foi seu primeiro namorado, mas agora são apenas amigos. Abel acredita que ele seja um sujeito bem vestido e sofisticado e tristemente declara que tudo terminou entre ele e Nancy, prometendo nunca mais entregar seu coração a outra mulher. No Ministério Público, Ângela, em lágrimas, conta a Leonardo que Fernando tentou abusar dela quando ela finalmente achava que poderia concretizar seu sonho de abrir uma clínica. Leonardo afirma que pessoas como Fernando deveriam estar presas e elogia a decisão de Ângela de denunciá-lo. Ângela afirma que não tolera abusadores e que esses acreditam que podem conseguir tudo pelo poder que exercem. Leonardo garante que sempre estará ao lado de Ângela, aconteça o que acontecer, e expressa admiração por sua coragem. Ângela confessa que Leonardo lhe proporciona segurança, já que Nancy não pôde acompanhá-la. Ângela então declara ao agente que deseja fazer uma denúncia contra um funcionário público por tentativa de abuso sexual. Mirtes se surpreende com o convite de Júlio para jantar. Júlio admite que dias atrás fingiu recusar suas carícias porque Flávia os viu juntos. Mirtes pergunta se Júlio tem algo com Flávia e se pretende ter, e Júlio responde que não. Eles tentaram algo, mas não avançaram, pois Júlio acredita que Flávia está interessada em Duarte. Mirtes ironiza, dizendo que Duarte é o melhor partido que Flávia pode conseguir, e pergunta por que Júlio queria vê-la. Júlio confessa que Mirtes estava certa, ele ainda tem sentimentos por ela, e quando Mirtes tocou sua mão, sentiu como se retornasse aos dias em que se conheceram. Desconfiada, Mirtes pergunta se Júlio está falando sério. Júlio assegura que faria qualquer coisa por um beijo de Mirtes. Ela diz que vai considerar a proposta e pergunta se Júlio tem condições de frequentar os lugares que ela costuma visitar. Júlio garante que sim, mesmo que tenha que fazer alguns sacrifícios, e revela que escolheu um bom restaurante. Ao chegar em casa, Dário encontra Clarinha visivelmente aborrecida. Clara revela que recebeu uma mensagem de Ruth e confessa estar desconfiada de que Dário não tenha realmente mudado. Dário garante que está confiante em sua mudança e está se esforçando para ser um homem melhor para Clara. Clara admite que tem medo e Dário responde que também tem medo, mas acredita que juntos poderão superar qualquer desafio. Dário afirma que seguirão com seus planos até o fim, custe o que custar. Clara mostra a Dário a mensagem dos exames confirmando a gravidez de Ruth e Dário diz que isso não implica que o bebê seja dele. Clara reflete se foi um erro ter ido morar com Dário. Na vila, Oscar avisa Ed que não poderá jantar em sua casa. Ed pergunta se Oscar tem algum problema com tacos, mas Oscar responde que Samantha pediu algumas coisas urgentes. Oscar sugere que no dia seguinte pode convidar Ed para um restaurante, mas Ed expressa descontentamento com o comportamento de Oscar. Ed menciona que Oscar não quer que sejam vistos juntos, não gosta do lugar onde ele vive e tem aversão à comida que ele serve. Ed observa que isso já é um mau começo. Oscar garante que não é isso, embora admita estar um pouco surpreso com o lugar onde Ed mora. Ed sugere terminar a relação, pois sabe que isso não dará certo. Desapontado, Oscar insiste que devem dar uma chance para se conhecer, pois gosta de Ed. Ed confessa que se apaixonou desde o momento em que viu Oscar, mas sabe que é necessário mais do que amor para ficarem juntos.
Oscar precisa primeiro aceitar a si mesmo e depois aceitar Ed. Enquanto isso não acontecer, é melhor que sejam apenas amigos. Ed se despede, deixando Oscar com um semblante triste. Cândida sobe no carro de Álvaro e pergunta para onde eles vão. Álvaro informa que a levará ao terminal rodoviário. Ele oferece o dinheiro necessário para cobrir os gastos durante sua enfermidade. Cândida responde que não pretende ir para lugar algum, pois já não tem mais nada a perder. Irritado, Álvaro recusa sua decisão, mas Cândida, resoluta, diz que seu único desejo é ajudar e acompanhar Clarinha. Álvaro lembra que Cândida havia prometido ir embora após ver Clara, mas ela não está disposta a cumprir essa promessa e percebeu que Clara precisa de mais carinho e compreensão. Álvaro insiste que Cândida não pode se aproximar de Clara nem dizer nada. Cândida afirma que já se calou por 18 anos, mas agora Clarinha conhecerá toda a verdade. Samantha liga para informar a Álvaro que está esperando por ele para a reunião do conselho. Álvaro pede a Cândida que não cometa nenhuma imprudência e tenta convencê-la a ir embora como combinado. Assim que Cândida sai do carro, Álvaro soca o volante frustrado. No hospital, Samantha aguarda a chegada de Álvaro para dar início à reunião com os acionistas. Ela informa que o objetivo da reunião é discutir a substituição de Geraldo na presidência para que ela, como acionista majoritária, assuma o cargo. Geraldo também está presente. Leonardo serve um chá para Ângela, que reconhece que sem o apoio dele não teria conseguido. Leonardo tranquiliza Ângela, dizendo que ela é muito mais forte do que imagina e que Fernando receberá o que merece. Ele revela que decidiu encerrar a farsa em que vive e, a partir de agora, buscar a felicidade, começando pelo pedido de divórcio a Salma, pois não pode continuar sem Ângela. Dário grava um vídeo acusando Samantha de assédio sexual e o publica na internet. Um dos acionistas explica a Samantha que, apesar de ser acionista majoritária, ela não tem total autonomia. A decisão de destituir Geraldo deve ser tomada coletivamente. Geraldo pergunta aos acionistas quem está a favor de sua permanência como diretor do Grupo Vega. Todos levantam as mãos, exceto Samantha. Ela lembra que, com sua porcentagem de ações, precisa de apenas um voto a seu favor para derrotar Geraldo. Geraldo aconselha a filha a não insistir em algo que não pode vencer, mas Samantha responde com determinação que pode conquistar o que quiser. Finalmente, Álvaro chega à reunião e Samantha o repreende pelo atraso, pedindo que se sente. Álvaro pergunta sobre o que está acontecendo. Samantha explica que convocou uma assembleia para votar sua eleição como presidente do consórcio Vega e que precisa apenas do voto de Álvaro para ser eleita. Surpreso, Álvaro comenta que essa não é uma decisão a ser tomada apressadamente. No entanto, Samantha exige que ele vote imediatamente. Álvaro olha para Geraldo sem entender nada, enquanto Maíra interrompe a reunião para entregar um recado de Oscar a Samantha. Nervosa, Samantha informa aos acionistas que a discussão será adiada para o dia seguinte, pois precisa resolver uma questão urgente. Geraldo pede mais seriedade de Samantha, mas ela remarca a reunião para o dia seguinte e sai angustiada, deixando os acionistas insatisfeitos. Ângela explica a Leonardo que revelou a verdade sobre Salma porque achava que ele merecia saber, mas não queria arruinar o sonho dele de construir uma família com Salma. Leonardo pede que Ângela não se sinta culpada, pois foram as mentiras e chantagens de Salma que destruíram tudo. Ele não tem mais nada a considerar, e Ângela admite que se sentirá mal por ter contribuído para o fim do casamento de Leonardo. Leonardo diz que entende e que ela não deve se sentir responsável por suas decisões. Ele admite que a culpa é dele por ter se casado com Salma de forma precipitada, reconhecendo que foi um erro. Ângela admite que também foi imprudente ao casar-se com Álvaro de maneira precipitada, mas Leonardo argumenta que Ângela estava apaixonada, enquanto ele se casou por despeito. Ângela insiste que Leonardo tinha planos com Salma antes de ela entrar em sua vida, e Leonardo expressa o desejo de retomar os planos que fez com Ângela. Ambos sentem a vontade de se beijar. Duarte pede uma chance a Flávia, mas ela recusa. Duarte insiste dizendo que se Flávia o rejeitar, não vê sentido em continuar vivendo, pois se sente extremamente solitário. Júlio chega e observa a cena de longe.
Duarte propõe a Flávia manter uma amizade na qual possam sair para jantar, ir ao cinema e ao teatro, pois precisa de companhia para que não passe seus últimos anos sozinho e doente. Flávia concorda, mas adverte que será apenas uma amizade e aceita o convite de Duarte para jantar naquela noite, enquanto Júlio continua observando a situação. Leonardo e Ângela concordam que cometeram muitos erros e Ângela não quer que Leonardo tome decisões precipitadas e volte a errar. Leonardo explica que não está feliz ao lado de Salma e não quer causar sofrimento à família que poderia ter com ela. Ângela confessa que está contente por ser mãe, mas desejaria que seu filho tivesse uma família completa. Leonardo acredita que um dia ele e Ângela estarão juntos e serão felizes, pois merecem isso. Ângela admite que também gostaria da mesma coisa. Leonardo se inclina para beijar Ângela, mas ela se afasta, pois não quer se sentir culpada pelo amor que sentem um pelo outro. Leonardo assegura que Ângela não tem culpa por ele não ser feliz com Salma, pois ele a ama. Ângela também expressa seu amor por Leonardo. Ele promete lutar pelo amor deles e que nada os separará. Leonardo abraça e beija sua testa com ternura, tentando beijar seus lábios novamente, mas Ângela se afasta outra vez. No entanto, Ângela e Leonardo passarão a noite inteira juntos no hospital de plantão. Leonardo percebe que tudo parece indicar que estão destinados a ficar juntos, o que faz Ângela sorrir e o abraça novamente. Dário recebe apoio de muitos seguidores nas redes sociais, enquanto Samantha enfrenta críticas. Samantha continua a usar calmantes e bebida alcoólica e Álvaro chega fazendo um comentário sarcástico de que essa combinação fará o problema desaparecer. Oscar pede a Samantha que pare com esse comportamento, mas ela deseja que a deixem em paz e solicita que Oscar marque uma reunião com Gonçalves para o dia seguinte. Álvaro critica Samantha por ela ter se queixado dele ter procurado Ângela enquanto ela ainda queria dormir com Dário. Samantha afirma que não foi exatamente assim, mas Álvaro diz que a situação é ainda pior e pergunta por que deveria acreditar nela. Samantha responde que Álvaro não tem o direito de reclamar. Álvaro destaca que Samantha age por egoísmo e revela estar cansado de suas mentiras, escândalos e das mesmas bobagens de sempre. Samantha contra-ataca, dizendo que está exausta da hipocrisia de Álvaro, pois ele nunca mudará. Álvaro admite que Samantha pode ter razão, mas afirma que a reputação dela está arruinada. Samantha promete desmentir tudo para seus seguidores. Álvaro sugere que Samantha se acostume com o desprezo das pessoas, assim como ele teve que se acostumar a ser visto como marido chifrudo. Nancy informa Ângela que a denúncia contra Fernando já foi registrada e que agora devem aguardar o andamento do processo. Ângela teme que Fernando queira se vingar, já que é um homem poderoso. Nancy garante que Ângela não está sozinha, lembrando que precisam continuar com a denúncia e informa que no dia seguinte, Ângela e Geraldo poderão visitar a dela. Ângela admite que não sabe se terá forças para ver sua mãe na prisão, mas Nancy a incentiva. Ângela considera Nancy a melhor advogada, conselheira e amiga, e elas se abraçam. Ângela sabe que precisa ser forte por Adela e pelo bebê. Álvaro lê comentários críticos sobre Samantha e sobre ele ser chamado de corno. Samantha pede que Álvaro a deixe em paz. Álvaro também menciona memes envolvendo Samantha. Samantha assegura que em poucos dias tudo será esquecido, e Álvaro pergunta por que então ela está tão preocupada e por que vai se encontrar com o advogado. Samantha explica que precisa se proteger e planeja processar Dário por difamação. Álvaro afirma que Dário jamais faria uma acusação grave sem provas. Samantha questiona o hematoma na testa de Álvaro e ele responde que isso não é de seu interesse. Momentos depois, ao encontrar Álvaro, Ângela nota o hematoma em seu rosto e pergunta com quem ele se envolveu em uma briga. Álvaro admite que confrontou Fernando. Ângela decide fazer um curativo para evitar a infecção do ferimento. Leonardo fica incomodado ao ver a cena. Álvaro revela a Ângela que não conseguiu evitar sentir ciúmes ao pensar que Fernando queria tocá-la, mas reconhece que isso é seu castigo e sua maldição devido à forma como a tratou. Álvaro afirma que apenas desejava ajudar Ângela a realizar seu sonho. Ângela não acredita em suas palavras e Álvaro admite que isso o irrita, pois desta vez não houve engano, ele fez tudo por amor a ela.
Ângela deixa claro que jamais confiará novamente em Álvaro e ele, magoado, impede que ela continue o curativo. Oscar mostra a Samantha os comunicados que planeja publicar para conter o escândalo. Samantha também grava um vídeo acusando Dário de fazer alegações infundadas contra ela, sugerindo que Dário pode estar tentando chantageá-la para obter vantagens econômicas. Além disso, Samantha garante que qualquer prova que Dário apresente contra ela será falsa. Samantha pede a Oscar que publique o vídeo em todas as suas redes sociais e também o envie para a imprensa. Ao se encontrar com Ed, Oscar pede desculpas pelo mal-entendido e expressa o desejo de que a relação deles funcione. Enquanto acaricia o rosto de Ed, Oscar sugere que tentem novamente para ver o que acontece, mas ao perceber a presença de Samantha, recua a mão. Abatido, Ed avisa que conversará com Oscar novamente quando ele parar de se envergonhar dele e de si próprio. Durante o plantão, Ângela percebe que Leonardo está irritado com ela e ele revela que a viu muito próxima de Álvaro, pedindo desculpas pela grosseria. Ângela explica que estava fazendo um curativo em Álvaro, pois ele brigou com Fernando. Leonardo comenta que isso é o mínimo que poderiam esperar de Álvaro depois de ele ter recomendado o amigo para Ângela. Ângela ressalta que não podia deixar Álvaro sem atendimento e pergunta o que Leonardo teria feito em seu lugar. Leonardo reconhece que Ângela tem razão e pede desculpas. Salma chega e vê Ângela e Leonardo abraçados. Álvaro intervém a tempo de impedir que Salma confronte os dois e a leva para sua sala. Álvaro adverte Salma de que se ela causar um escândalo não adiantará nada. Ele nota que Salma está com os documentos da transferência falsa que fez a Gregório e alerta que Salma não pode mostrar isso a Leonardo, pois ele descobriria facilmente a mentira. Salma admite que não sabe o que fazer para manter Leonardo ao seu lado. Álvaro exige que ela encontre uma solução para evitar o divórcio. Salma pergunta sobre os planos de Álvaro para a clínica em Real do Mar e ele explica que a situação se complicou, mas assegura que encontrará uma solução, embora isso leve mais tempo. Salma menciona que seu pai não está bem e planeja visitá-lo para fugir de Leonardo. Álvaro adverte que sob nenhuma circunstância Salma pode permitir que Leonardo descubra que ela não pagou a família do ciclista, pois isso significaria o fim. Salma avisa que Álvaro também já perdeu Ângela, pois ela está completamente apaixonada por Leonardo, o que deixa Álvaro furioso.